Então a nossa ideia de hoje aqui é montar um formulário. Inicialmente vamos montar o formulário mais fácil que nós tínhamos, que é para a tabela cantor. Então nota, essa tabela aqui só vai ter um campo, que o outro já é alfanumérico. E essa tabela vai mandar dados para outro arquivo PHP, que os receberá e fará a inclusão no banco. Então o código é mega simples, né? Então aqui a gente tem o código HTML. Eu vou chamar essa página aqui... Cadastro. Oi? Não, eu queria cadastro. Eu vou chamar de formulário inclui cliente. Tá? E a extensão da página é PHP. Certo? Então vocês completam aí o HTML como quiserem. De cliente não, né? Ah, eu chamei cliente, gente. Desculpem, não é cliente. É cantor, né? Vou salvar como aqui para mudar o nome. É que cliente é tão típico, né? A gente confunde. Tá, perfeito. Bom, o que vai ter nessa página? Tem que ter um formulário com um campo. Então aqui está o nosso form montado já, né? Então agora com o input também para criar o botãozinho, né? O que eu faço agora então? Primeira coisa, crio a variável para representar o nome. Certo? E essa variável vai fazer o quê? Vai pegar por request, não é? O que é? E tem que olhar lá como é que está no name do campo nome. TXT nome. Quando vocês estão montando isso aqui do zero, o que convém fazer? Convém vocês testarem antes de executar qualquer coisa do banco de dados. Então, só para vocês fazerem o teste. Pô, eu quero ver se isso aqui funcionou. O que eu faço? Só para ver se isso aqui funcionou legal. O que vocês fariam? Dá um eco na variável nome. Ó, pronto. Faz isso aqui só para ver se, quando lá do formulário digitar algum nome, ele mandar. Se o nome aparecer na tela, que ele vai chamar essa página aqui e a página está mandando aparecer na tela. Se funcionar, beleza, o nome veio para cá direitinho. Como eu já tinha código aqui, eu vou comentar ele, tá? Porque eu não quero usar ele agora ainda. Só para não dar confusão aqui. Ó, vou ver se eu não escrevi nada errado. Eu posso ter esquecido alguma coisa aqui do request, que eu fiz de cabeça, né? Pode ter alguma coisinha errada ali, então eu vou lá e testar. Eu vou testar a página. Certo? Ó, aqui faltou alguma coisinha. Então agora corrigido, era o request só minúsculo, né? Tem que ser maiúsculo. Então aqui a gente montou a string SQL para ser executada ao banco. Notem uma coisa. Essa linha aqui, linha 6, ela não faz nada. Não está sendo executado esse comando que está aqui. Certo? O que vai fazer esse comando ser executado? O MySQL query. Então a gente tem feito isso aqui. Cria uma variável resultado recebendo o MySQL query. E o MySQL query precisa do quê? Do comando SQL que eu vou usar e dos dados da conexão que eu preciso para que seja realizada a execução do comando. Exatamente. Tá, então aqui a gente foi testar, só removam aqui o... Por isso que ele até não sombreou, né? Para não ficar ruim aí no código de vocês. Retirem o cifrão só. Mas que ele query é uma função, né? Não é uma variável. E aí ele vai incluir. Então aqui tem um detalhezinho. Isso é só um comando. Então é um comando para otimizar essa questão aqui. Depois que a gente inclui um novo cantor, é que ele direcione para a página que vocês querem, que é uma página que nós já temos, né? Então, para isso dar certo, o que vocês têm que ter aí? Vocês têm que ter as páginas que vocês querem usar. Então, eu peguei a página lista dados 1 da aula anterior. Então, essa aqui, eu peguei da aula anterior, aquela que já estava acessando o banco e listando.
e coloquei no mesmo diretório das que eu estou trabalhando na aula 22. Tá? Então qual é o esquema? Tem um comando no PHP chamado header, que é esse aqui. Tá? E o header ele usa comandos internos aí do navegador, que não é só esse que eu coloquei, tá? Então ele funciona assim, ó. É header, abre parênteses, aspas simples, fecha parênteses. E ali dentro vocês vão incluir esse comando aqui, ó. O comando que a gente vai usar, que poderia ser outro, é o location. Então é location, espaço, dois pontos. Desculpem, location, dois pontos, espaço. E o nome do arquivo para onde a gente vai. Na realidade aqui tem que ir o caminho, tá? Mas como a gente está carregando tudo dentro do mesmo diretório, a gente pode colocar diretamente o nome do arquivo. Então aqui ele vai carregar já a página que nós queremos. Tá? Então o objetivo na sequência, depois de conseguir cadastrar, só para a gente testar aqui novamente, é o último teste, né? Vou incluir mais um cantor aqui, Cláudia Leite. Cláudia Leite já tem ou não? Não tem problema. Não, inclui, ele já direciona para listagem usando o comando header. Né? Então, vocês podem aproveitar para usar em outras situações. Então, o comando header, ele poderia botar um link na internet. Então, assim, ó, qual é a sacada agora? A gente vai tentar alterar a forma como está listando os dados. Então, só para lembrar, eu estou pegando aqui o lista dados que a gente usou, ó, e hoje ele está gerando, o trecho que gera aquela lista está aqui, ó. Ele usa LI, né? Então a gente não precisaria alterar nada com relação ao SQL, a gente tem que alterar só a parte onde os dados estão sendo impressos. Então ao invés de usar LI, vamos tentar usar tabelas, que a gente já deixa num formato mais bonitinho e dá tempo ainda de concluir isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou salvar como, alterando aquele nome ali para lista dados 1. Eu vou botar lista dados 2. Tabela. Vou botar aqui lista dados 2, cantor. Vou botar formato tabela, para ficar bem descritivo, né? Ficou um baita de um nome, mas eu vou usar assim. Então estou salvando aqui na aula 22 para eu fazer essa alteração. Tá, para mudar o formato dos dados para a tabela, o que eu preciso? A gente tem que lembrar o seguinte, que para eu criar a tabela ela tem dois trechos, né? Um trecho é sempre estático. O que é estático? É a parte onde monta o início dela e o fim, isso sempre vai ter. E a parte que vai ser repetida é o quê? É a linha que está sendo gerada. Concorda? Então a linha que está sendo gerada é o trecho que vai ficar aqui dentro do while. Vocês não vão poder botar todo o código de gerar a tabela aqui dentro, senão ele vai criar várias vezes uma nova tabela. Então eu sempre lembro isso, pessoal. Não adianta eu chegar aqui e trocar o L para table, ó, e o barra UL para barra table, que o que vai acontecer aqui se eu deixar assim? Digamos que então digamos que esse trecho aqui ele vai gerar table. Não pode. O que tem que estar aqui? Tem que estar a geração da linha e da coluna, só. O início e fim da tabela vai ficar fora desse while aqui. Estão compreendendo? Então o que ficaria aqui? Fora do eco também. Na verdade, nesse caso sim. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar a geração da linha e o encerramento da linha. Concordo? E o que vai ter aqui envolvendo código? Aqui vai ter a TD. Né? O código numa TD, não é isso? E o nome em outra TD. E nós teremos quantas colunas? 2 colunas. Isso mesmo. E o início e fim da tabela vão ficar onde? Pode ficar depois do PHP até, uma vez que a gente está gerando só isso. Ó, então eu poderia, lá no HTML, ó, porque não tem mais nada no corpo dessa página, né? Então eu poderia montar aqui, ó, a tabelinha lá no HTML e encerrar a tabelinha aqui fora do HTML, ainda dentro do HTML, mas fora do PHP. Olha lá.
Como a gente sabe que tabelas geralmente possuem cabeçalhos, lembram? Porque como é que uma tabela é organizada? Tudo bem, ela mostra os dados em colunas, mas ela sempre tem o cabeçalho, não tem? Indicando que informação é aquela. Então aquilo eu posso montar também ali no HTML já. Eu vou criar uma linha, certo? E vou incluir aqui duas colunas na primeira linha para fazer o quê? Para descrever o que vai ter naquelas colunas. Então a gente teria o quê? A gente teria o código e o que mais? O nome do cantor, né? Não é isso? No HTML5 já tem descrições novas, tá, para tabelas. É que aqui eu estou simplificando bastante. Depois eu vou mostrar para vocês. E aqui visualizando os dados, ó, por enquanto organizadinho já em tabela. Já ficou melhorzinho um pouco, né? Ó, notem que se eu selecionar, olha como é que já ficaram os dados. Então tem algum erro ainda na tua tabela aí. Então, ó, desafio para vocês aí, fazer um CSS para que quando eu passar o mouse, não a linha, ele sombreie a linha aí de roxo, sei lá, escolha uma cor bem diferente aí. Solucionando então ó, o desafio. Elemento TR. Aí vocês lembram que eu ensinei que isso aqui é um comportamento, né? Geralmente é aplicado a links, mas o CSS acabou sendo estendido para outros elementos. Então o que é o comportamento hover? Sobre. Então isso significa que ao passar o mouse sobre o elemento, ele vai adicionar esse comportamento aqui. Tá? E o comportamento nesse caso é só cor do fundo. Tá? Aí a gente faz uma brincadeira com a seleção aí para ficar legal. Então aqui, ó, personalizando um pouquinho mais, temos agora uma cor de fundo normal, padrão, e mais o de quando passo o mouse. Mas aí o que fez a mais ali? Ó, eu tinha o comportamento do hover. Eu simplesmente tirei o hover e adicionei a cor de fundo. Claro, aqui dá pra botar também a bordinha, né? Se quiser colocar. Agora mexendo no TD tem igual lugar. Tem, é só incluir o TD e definir.